Muito bem, estamos aqui na Rádio Centro-Oeste hoje recebendo o vereador do município de Joinville, o William Tonesi, para bater um papo com a gente. Ele está visitando o nosso oeste catarinense e para conhecer um pouco mais, para a gente falar de política. William, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa programação. Para mim é um prazer imenso estar aqui na Rádio Centro-Oeste, podendo falar um pouquinho, me apresentar, dizer quem eu sou. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar por isso, William. Quem é o William Tonesi? Eu sou vereador reeleito no município de Joinville. Esse é o meu segundo mandato, minha segunda eleição também. Tive a graça satisfação de ser hoje o vereador mais votado do estado de Santa Catarina. A população entendeu o trabalho que a gente fez lá no município de Joinville no nosso primeiro mandato e nos concedeu então esse título aí de vereador mais votado do estado. Para mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação de um trabalho desenvolvido ao longo de 4 anos. Como é que você entrou na política? Olha, eu sou engenheiro civil, atuei 20 anos na construção civil. Eu tinha a minha empresa, estava atuando na minha empresa, hoje ela está inativa, mas foi aquela indignação. Eu, em 2012, comecei a acompanhar um pouco mais de perto a política, muito por convite dos amigos, a gente tem que se envolver, a gente tem que participar, e ali comecei a aprender, estudar um pouquinho mais, engenheiro civil de formação. Eu falei assim, eu não vou entrar em algo que eu não conheço. Então eu comecei estudando economia, depois eu acabei estudando filosofia, não de forma acadêmica, de forma individual, lendo e buscando alguns autores. E aí foi então buscando a filosofia que eu comecei a entender um pouquinho mais como funciona a política e por que essas ações elas acontecem na nossa sociedade. Acabei me envolvendo nas manifestações de rua, então desde lá de 2015 participei das não das de 2013, lá em 2015 participei das manifestações de rua que aconteceram pro então impeachment da ex-presidente Dilma, participei em 2016, 17, 18, participei de todas as manifestações de rua em Joinville. Quem organizava basicamente era eu e o pessoal da direita Joinville. E aí em 2020 então fui convidado a ser candidato a vereador, tive o apoio da direita Joinville e foi uma eleição muito suada. Entrei pela raspa do tacho, entrei pela sobra de vagas ali, a gente achava que eu ia fazer uma votação até maior pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo de rua, mas eu acho que a cereja do bolo realmente foi a eleição de 2022, porque foi a coroação de um trabalho de 4 anos. Porque quando a gente não é político, não tem mandato, a gente é uma promessa. Então a gente chega para o eleitor, eu prometo isso, prometo aquilo, se o eleito for eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas a reeleição ela é a validação de um trabalho realizado em 4 anos. Então quantas e quantas pessoas a gente não vê que a população deu a chance delas serem políticos, seja vereador, deputado, prefeito, não importa, deram a chance para ele ser político, a pessoa é investida do poder e a hora que tá com a caneta na mão, tá com o poder para fazer as coisas acontecer, decepcionam. Então a reeleição, ela justamente valida isso. Então eu tive colegas meus, vereadores, que fizeram mais votos que eu em 2020, só que em 2024 elas não foram reeleitas. Eu não, eu multipliquei minha votação 5,22 vezes, eu saí de 1.800 votos para praticamente 10 mil votos. Mas por quê? Por que você fez isso, William? Eu acredito que foi realmente fruto do trabalho que a gente desenvolveu em 4 anos. A gente teve muitas ações, eu posso até destacar algumas, eu acho que foi essa validação do trabalho. A nossa reeleição foi realmente isso. A população viu o trabalho que a gente fez e falou assim, realmente vale a pena dar a confiança nele, porque ele entrega aquilo que ele entrega mais do que aquilo que ele promete. Ele realmente vai lá e faz aquilo que ele quer pela sociedade, e para mim isso não tem prazer maior do que isso. Quais são as bandeiras que o William, como vereador, defende hoje? A gente fez algumas ações no município que eu digo até que foram destaques e que elas extrapolaram as barreiras do nosso município. Vou te dar um exemplo. Quando nós tivemos aquele ataque na cidade de Blumenau, lá naquela creche, também tivemos aqui no município vizinho de Saudades, aquilo comoveu. O de Saudades não comoveu tanto porque a distância, não, mas em Blumenau, como já está muito próximo, aquilo comoveu as pessoas. E aí, o que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer? Eu vi algumas iniciativas
iniciativas, como por exemplo da Assembleia Legislativa, que fizeram audiências públicas. Inclusive teve uma audiência pública lá no nosso município, que teve aqui também na região, e a audiência pública eles ficaram divagando, fala disso, fala daquilo, porque são vítimas da sociedade, isso e aquilo não agregou nada. Aí eu falei, não, vamos ter uma iniciativa diferente. Aí propus para os nossos colegas, fizemos uma comissão especial, eu visitei todas as escolas ECIs do município, do nosso município, foram 164 unidades em 45 dias. Na época o pessoal me chamou de maluco, falou assim, você tá doido, William? Como é que a gente vai visitar todas essas escolas? São 160 e poucas unidades, não dá tempo, depois tem que fazer relatório. Eu falei assim, não, pode deixar que eu vou fazer. Eu sou o relator dessa comissão, eu vou desenvolver o trabalho. E a gente visitou todas elas, fizemos esse relatório, depois disso fomos convidados a apresentar esse relatório no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, né, e naquele dia eu vi que realmente eu estava fazendo a coisa certa, porque eu apresentei o trabalho, né, um dos deputados que estava lá, o deputado Paulo Belinski, viu, né, o nosso trabalho e falou assim, William, eu tô vendo o melhor trabalho sobre segurança nas escolas, né, de tudo que está sendo discutido nisso no Brasil. Então, parabéns pelo trabalho que você fez. Palavras dele, eu vou usar o seu relatório em todas as reuniões que nós falarmos sobre segurança nas escolas. Quer satisfação melhor que essa do que eu vi isso? Então, extrapolou os limites do nosso município. Eu apresentei esse relatório, né, em outros municípios, né, do estado de Santa Catarina, apresentei esse relatório também em municípios do estado do Paraná, né, tive em Caçador apresentando, tive em Blumenau apresentei, né, para o próprio governo do estado, para o próprio governador Jorginho Melo, né, então, quer dizer, realmente é algo que não é só para o nosso município. Ah, William, mas a sua cidade é muito diferente da nossa. Não é? Eu digo para vocês que nós temos todas as características. Por quê? Porque o nosso município tem desde uma escola com 1.200 alunos, num bairro onde tem a presença de 2 facções, assim como a gente tem uma escola na área rural, onde não tem sinal de telefone celular, não tem telefone fixo, não chega o cabo lá do telefone fixo, e tem apenas 23 alunos. Então, quer dizer, a gente tem todas as cidades de Santa Catarina abrangidas em cenários diferentes dentro do nosso município. Então, o nosso relatório, ele serve de base para qualquer cidade de Santa Catarina. Então, isso extrapolou as nossas barreiras e foi apenas uma das bandeiras, né, foi apenas um dos trabalhos que a gente fez, né, que realmente nos projetou, né, nesse cenário. Então, isso, eu estou falando apenas de uma das coisas que a gente trabalhou, né? Eu sou engenheiro civil, participei da revisão do nosso plano diretor do município de Joinville, que realmente abriu as portas assim para o desenvolvimento econômico da cidade. Depois dele veio outras ações, né, obrigatórias do plano diretor. Então realmente a gente teve um mandato muito atuante nesse primeiro mandato. A gente começou o segundo mandato também a todo vapor lá no nosso município, então é sempre muito suado e muito trabalhado. Você falava inclusive aqui nos bastidores com a gente sobre esse plano diretor, que é a questão das indústrias, né? Conta um pouco mais pra gente sobre esse projeto que você ajudou a fazer lá em Joinville. Em geral, o que acontece? A nossa lei de ordenamento territorial, ela determina as atividades econômicas pelo Código CNAE. Então, o que é o Código CNAE? Quem tem empresa aqui, o microempreendedor, o empresário que está nos ouvindo ou assistindo, ele vai entender. Código CNAE é aquele que define a sua atividade econômica. Então, por exemplo, tinturaria. Tinturaria era encarada na nossa lei de ordenamento territorial como uma atividade de alto impacto. Então, ela só poderia acontecer na zona industrial. Aí você pensa, tinturaria, alto impacto, zona industrial, mas e aquela pessoa que tem uma atividade de tinturaria no fundo da garagem para fazer lá as camisetas que ela faz lá para o time de futebol ou para as festas da comunidade da igreja? Ela não pode desenvolver essa atividade, né, porque ela é atividade de alto impacto. Ela teria que alugar um galpão no distrito industrial para fazer. Não tem muito sentido isso. Então o que a gente fez? A gente alterou e colocou faixas de tamanhos. Então você pode ter uma tinturaria de pequeno porte dentro da área residencial, aonde o microempreendedor
né, ou o pequeno empresário, ele pode desenvolver essa atividade econômica mesmo que seja num bairro residencial. Ah, mas e se ela aumentar? Não, de médio, grande porte, daí tem que ser em outras regiões da cidade, mas essa de pequeno porte pode ser nessa região da cidade. E não só essa, mas outras atividades também. Atividade de transporte. Hoje, se o camarada, se a pessoa, né, o empreendedor, ele tem lá o seu furgão, né, seja ele pequeno, né, um veículo, né, ou uma van, né, para fazer distribuição de mercadorias, ela faz uma atividade de transporte, é um serviço de transporte. No nosso plano, no antigo plano, ela teria que estar lá às margens da rodovia. Tá, mas o cara faz entrega para a Amazon, para o Mercado Pago, né? Como é que ele não pode ter o CNPJ dele na casa dele? Né? Então, hoje ele pode. Ele tem o código KNAI liberado, porque ele é uma atividade de pequeno porte. Né? Aí é óbvio, a grande transportadora, essa tem que estar lá no local adequado. Então, foram essas alterações que a gente fez que permitiu com que a atividade econômica pudesse acontecer em qualquer bairro da cidade de Joinville. Eu digo, por exemplo, por que a gente não pode ter uma grande indústria dentro de um bairro? Se ela for uma indústria de tecnologia que não polui o ar, não faz barulho, não tem grandes transportes de veículo, por que ela não pode acontecer num bairro, né, residencial? Ela pode, desde que ela não cause impacto. Então isso, né, hoje é uma realidade dentro do município. Então isso que realmente destravou, né, a cidade, destravou em termos de empreendedorismo, né, os frutos disso estão começando a acontecer. A gente sabe que isso não acontece no curto prazo, são sempre no médio e longo prazo, e isso a gente já tem começado a observar. Mas, William, você vai de uma eleição de 1.800 votos para uma eleição de 9.000, né? Você faz uma apresentação ali, como você falou, da educação a nível nacional. Isso traz para você vontade de dar um passo a mais dentro da política? O que você pensa sobre o seu futuro dentro da política? Sim, é por óbvio, né? Eu, sendo o vereador mais votado do PL, né, e consequentemente acabei sendo também entre todos os vereadores, isso nos credencia, né? A gente teve realmente o convite, né, para colocar o nome à disposição, né, como deputado, como pré-candidato a deputado estadual. Então, hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PL, né, por um convite que nos foi feito fruto dessa votação que a gente teve, né? É óbvio, o partido com certeza analisou, né, todo o trabalho que a gente fez aí ao longo de 4 anos e viu o potencial, né, para que a gente pudesse alçar novos voos, né, agora futuramente, quem sabe, na Assembleia Legislativa. Então, hoje estou à disposição do partido como pré-candidato a deputado estadual e tenho certeza que com o meu perfil, né, engenheiro, né, uma pessoa técnica que entende, né, seja de assuntos, né, de obras ou de outras coisas técnicas, mas também de questões legislativas, né, eu vejo que esse perfil ele está um pouco escasso na política. Eu tenho andado, né, pelo estado, inclusive já tive algumas vezes aqui no oeste do estado, e foi nessas vindas que eu percebi que a população, o cenário político está carente de pessoas com esse perfil que eu tenho. Então eu percebo que eu tenho um campo muito grande para trabalhar e as minhas possibilidades são muito boas, né? E estou aqui à disposição também, né, da região para poder ajudar e contribuir. Alguma das pautas da qual eu já brigo, né, lá na nossa região, também elas se estendem para cá, né? Vou dar alguns exemplos. Recentemente, os nossos bananicultores, eles estão sofrendo com a liberação da importação da banana equatoriana. Então, eu estive participando de algumas reuniões, né, das entidades dos bananicultores, para quê? Para que a gente consiga novamente voltar ao estado que a gente estava antes, de impedir que o Brasil importe a banana. Infelizmente, a gente vê que parece que o governo federal ele realmente quer, né, penalizar o nosso produtor rural. Eu estou falando da bananicultura, só que recentemente agora veio a questão da liberação da tilápia do Vietnã, né? Felizmente, nosso governo do estado, nosso governador Jorginho Melo, impediu, né, essa importação aqui no estado. E a nossa cidade já foi a maior produtora
de tilápia do estado de Santa Catarina. Hoje não é mais, mas nós somos um grande produtor, né? A gente está vendo agora acontecer a mesma coisa com o produtor de leite, com a liberação da importação, né, do leite, e não só do leite, dos derivados de leite para o nosso país. Para que isso? Para que penalizar o nosso produtor rural? Nós temos hoje o nosso agro, o potencial do agro no nosso país, ele é tão pouco explorado, né? Nós poderíamos ter uma produção 5 vezes maior do que a gente produz hoje. Então, hoje o nosso produtor ele já é penalizado por tantas legislações ambientais, tantas restrições, né, sanitárias. Aí, se não bastasse tudo isso, agora estão ferrando ainda mais o nosso produtor rural, liberando produtos que vêm competir de forma praticamente desleal. Então, para que isso? Nós temos potencial para produzir aqui dentro do nosso país. Não tem o porquê a gente importar nada de fora, né? Até mesmo arroz. Nossa região, o nosso estado é um dos maiores produtores de arroz do Brasil. Para que liberar importação de arroz, né, também do Oeste Asiático? Isso ferra com os nossos produtores. Então a gente não precisa liberar importação, né, lá da Ásia para cá. Então esse nem tem sido alguma das lutas que a gente tem, alguma das nossas bandeiras, e a gente precisa lutar. A gente precisa lutar pela nossa sociedade como um todo. Desburocratizar para o nosso empreendedor, seja ele na área de serviço, seja ele na área industrial, né? E também, né, proteger o nosso produtor rural, que já é tão penalizado pelas legislações aí, né, tão loucas aí em termos de questão ambiental quanto de sanitária. Então a gente precisa proteger eles. William, você vem da maior cidade do estado, né? Que está lá no norte catarinense. Como é que você vê o oeste catarinense? Eu tenho muita familiaridade, né, com o oeste catarinense, porque eu sou filho do interior, né? Eu me sinto como se eu estivesse voltando para casa quando, né, eu estou aqui no oeste, né? A minha infância toda, né, eu passei no interior, então é como se eu estivesse voltando para casa, né? Então eu me identifico muito com a região, eu gosto muito, né, da questão da atividade, né, rural, da atividade econômica que se desenvolve aqui. Então para mim é um local que eu gosto de estar, né? Inclusive estarei, né, na FEME, que vai acontecer em Xanxerê, né? Fui convidado para estar aqui, vou voltar aqui também agora no final de fevereiro, né? E a gente tem um potencial muito grande aqui na região. Hoje a gente vê, por exemplo, né, os nossos aviários, né, a suinicultura aqui também, ela é muito grande, né? E não para de se desenvolver. Então a gente precisa, e isso é algo que o estado de Santa Catarina conquistou, né? Santa Catarina hoje tem a melhor barreira sanitária, né, do país, né? Nós somos praticamente aí o primeiro estado do país que está livre da febre aftosa, né, sem vacinação. Então a gente tem esse potencial ele tem que ser ampliado, e essa região aqui ela é fundamental para isso. E aí, falando de política do estado, como é que você está avaliando esse cenário político? A gente agora cada vez vai se aproximando mais, março, abril, começam as definições um pouco mais definidas, né, desses cenários. Vai afunilando, né? Vai afunilando, a coisa vai ficando boa, né? A gente costuma dizer que as notícias da política agora começam a todo vapor. Mas a gente começou um debate político muito antes nessa eleição. Como é que você está vendo todo esse cenário? Olha, eu acredito na consolidação da direita em si, né? Obviamente estou no PL, né? Então eu tenho a minha posição política muito bem definida, né? Não sou de um partido de centro, então estou num partido, né, que tem essa questão da direita muito bem definida. Então o que eu vejo que quanto mais nós estivermos definidos numa candidatura de direita, melhor, mais o estado de Santa Catarina ganha e mais o nosso país ganha. Mas a eleição polarizada. A polarização é uma coisa que não é que ela veio para ficar. A polarização é uma coisa natural na política. Nós, o cidadão brasileiro, é que viveu numa situação anormal, né, nesses anos de redemocratização. Não sei se vocês se lembram ou não, mas o atual presidente Lula, mas lá
né, na eleição em 2002, ou não sei se foi 2002 ou 2006, ele fez uma frase e sorriu, falando assim, é a primeira vez que nós vamos ter uma eleição sem a participação da direita, onde o pessoal achava que, né, o PSDB era da direita, e o Lula falou, não, que bom que essa vai ser a primeira eleição que nós só teremos partidos de esquerda. Então o brasileiro, ele viveu essa fase da redemocratização sem ter o outro lado político. E esse lado político agora existe. Então essa polarização, ela é natural, ela tem que acontecer. Então quanto mais a gente tiver pessoas consolidadas, né, nas candidaturas de direita, mais a direita vai ganhar. Então eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, está funilando, né? O nosso atual prefeito agora, né, está praticamente confirmado, né, como pré-candidato a vice-governador do Jorginho Mello. Então isso só comprova esse afunilamento, né, na melhor campanha de direita do estado de Santa Catarina, que sim, é do governador Jorginho Mello, não tem nenhuma dúvida disso. E aí que eu vou te perguntar, como é que isso repercutiu lá no norte catarinense, né? Porque quando que Jorginho Mello aparece dizendo, não, Adriano Silva do Novo será o meu pré-candidato a vice para a reeleição de Jorginho Mello, isso dá um impacto, né? Como é que foi isso lá no norte? Como é que reverberou lá dentro do município de Joinville essa decisão? Olha, eu acho que não foi nenhuma novidade, né? O que as pessoas esperavam era que isso acontecesse. As pessoas talvez ficassem surpreendidas, ou melhor, seriam pegas de calça curta se o Adriano tivesse resolvido tomar uma atitude diferente dessa. Então eu acredito que a repercussão foi quase que como natural. Ninguém esperava nada menos e nada mais do que ele fizesse exatamente isso. Então, a repercussão foi muito tranquila, assim, em termos de decisão. Não, realmente não. Que bom que ele tomou a melhor decisão. Acho que foi isso o sentimento que tomou as pessoas lá na nossa região lá. William, mas quero agradecer a tua presença por aqui e que você deixe um recado final aqui para o município do Oeste Catarinense, para quem está acompanhando o nosso bate-papo em todo o estado também através das nossas redes sociais, dessa visita sua, desse seu novo passo na carreira política, que você deixe um recado a todos os catarinenses. Eu quero primeiramente agradecer, né, de coração toda a receptividade que a gente está tendo em cada município que a gente passa, né? Muito obrigado por vocês estarem nos recebendo aqui. E peço também que nos conheça, né? Vá lá na nossa rede social, né? William Tonesi, W Tonesi, né? Nos procure, tem lá nosso WhatsApp, entre em contato, acompanhe um pouquinho mais do nosso trabalho e também, por favor, nos dê informação. O que vocês estão precisando? O que a região está precisando? Pelo que vocês precisam que a gente lute, né? Eu estou aqui para servir, né, como político, sirvo o meu município, né, e eu estou aqui e quero servir vocês também. Então vai lá, entra na nossa rede social e deixa a sua mensagem no como a gente pode lhe servir melhor. William, nosso muito obrigado. Volte sempre ao Oeste Catarinense e as portas da RCO também estarão abertas para você. Para mim é um prazer imenso. E obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo com o William Tonesi, ele que é vereador do município de Joinville e também pré-candidato a deputado estadual nas eleições de outubro. No dia 4 de outubro vamos escolher deputados estaduais, federais, senadores, governadores, também, é claro, presidente da República. E a Rádio Centro-Oeste estará com certeza fazendo uma cobertura, trazendo todos os detalhes e abrindo espaço para todos os lados, para todas as pessoas que aprovam e gostam da democracia como é o nosso país. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.